tarde a todos. Estamos muito felizes de nos reencontrarmos nesta tarde de domingo com o objetivo de ampliarmos, ou melhor, de entrarmos no campo do estudo que traz a lógica da doutrina espírita e que traz o banho de amor de Jesus, porque a doutrina espírita é tudo isso. É a razão banhada pelo amor. Não é separado uma coisa da outra no seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Os três aspectos, um compõe o outro, um não vive sem o outro. Todos três são unidos. Se tirarmos uma ponta desse triângulo, teremos uma falha e não nos sentiremos completos. Então aqui nos encontramos nessa busca de, em sintonia com os bons espíritos que nos acolhem e que nos convidam sempre ao estudo e principalmente a amar ao próximo como gostaríamos de sermos amados, respeitados. Aqui estamos. Vamos então iniciar a nossa conversa fraterna a respeito do título A Imortalidade da Alma, com uma pergunta: tudo acaba com a morte? Ou existe algo que sobrevive à decomposição do corpo físico? Tem uma outra pergunta: se existe algo que sobrevive a essa decomposição, para onde vai? Então essas duas perguntas, sempre nós buscamos respostas, porque são indagações íntimas do espírito que aqui vive, que aqui experiencia na matéria várias experiências, vários contatos com o desencarne. Quantas vezes estamos em uma família seguros, felizes, e no momento em que menos aguardamos, menos esperamos, alguém antecede a nossa ida ao plano espiritual. E essa antecipação nem sempre corresponde à idade do corpo. Muitas das vezes somos surpreendidos com muita dor, quando crianças mesmo são recolhidas por Deus e voltam para a pátria espiritual. Então é necessário que nós possamos nos resguardar, que nós possamos zelar por nós mesmos, buscando responder através do Espiritismo, que nos traz essa luz, para que nós entendamos que o Espírito se mantém sempre vivo. Muitas das vezes são amigos que retornam, são vovós, vovôs, papais e mamães. Então sempre somos visitados pela chamada morte, que o Espiritismo vem nos trazer a doce esperança e a verdade de que a morte é somente para o corpo físico. E se nós adentrarmos um pouco mais nesse entendimento, nesse conhecimento, nem mesmo para o corpo físico, pois o mesmo se transforma, são desagregadas as suas moléculas, todos os átomos, que vão servir para novos corpos. Então nós vamos percebendo que tudo em Deus é vida. Isso a própria ciência nos comprova. Então nós entendemos que, segundo os historiadores, as pesquisas desses homens que se dedicam a estudar a trajetória do homem na Terra, inclusive no período neolítico, que é o período da pedra polida, achou-se vários vestígios que comprovaram que aqueles homens daquela época
eram homens ditos da caverna, já vivíamos em bando, já éramos nômades, já buscávamos encontrar meios de nós nos defendermos e também de cozinharmos através da nossa condição de entendimento. Foram encontrados vestígios relativos a essa questão, que eles acreditavam, ou nós, podemos assim nos incluir, acreditávamos que os mortos sobreviviam. Vejamos que interessante. Algo muito forte dentro de nós, mesmo naquela condição evolutiva, considerada hoje por nós bem pequena. Porém, naquela época, isso no ano de 2000 a 4000 antes de Cristo, já tínhamos essa intuição de que quem morria sobrevivia, e eles então colocavam ao derredor dos corpos utensílios que pertenceram àqueles que morriam. E eles então, inclusive, colocavam também os ossos dos corpos fora das cavernas, na tentativa de afastar aqueles que eles julgavam maus, aqueles que poderiam trazer algum tipo de desconforto para si mesmos. Então vejamos que essa ideia já povoava as nossas mentes naquela época. Imaginemos isso. Também no Antigo Egito já havia a convicção na vida futura. Prova é que eles embalsamavam os corpos e guardavam os pertences junto aos corpos. Hoje vemos os arqueólogos, aqueles que buscam entender o passado para compreender melhor o presente e o futuro que virá. Eles descobrem os túmulos dos faraós e de outros também, e ao lado desse túmulo estão os pertences na crença da sobrevivência ou do retorno daquele que habitou aquele corpo. Então vejamos que tudo isso é muito antigo. Não é nenhuma descoberta, primeiramente falando. Ao contrário, é algo que veio aos poucos sendo decantado como na química e veio chegar a nós. Chegou a nós hoje com maiores conhecimentos, com o raciocínio, o pensamento mais avançado. E na Índia? A Índia também não ficou de fora, pois a Índia desenvolveu uma doutrina chamada metempsicose. A metempsicose acredita que os homens podem retornar ao plano, portanto eles sobrevivem ao corpo quando esse corpo degenera-se e morre, e esse espírito ou essa alma, como eles costumam falar, pode retornar e habitar corpos de animais. A metempsicose tem essa proposta interessante, porém continuamos adiante com esse raciocínio. O budismo, por exemplo, fala do nirvana, fala de um estado da alma. Então vejamos que todos buscam sempre citar que nós continuamos, que não há um nada, que não há um fim com a morte do corpo. Esses povos são povos muito antigos. Porém, a concepção da ressurreição, ela foi dada pelo povo judaico através do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele viveu em torno de
165 anos antes de Cristo. E na literatura judaica, ele começou a falar sobre a ressurreição. Ressurgir. Ressurreição é um substantivo derivado do verbo ressurgir. Então aí o povo judaico, ele começou já, através desse profeta, que é um médium. Sabemos que os profetas eram médiums. E eles então trouxeram muitos conhecimentos, sabedoria, vindos dos espíritos para ajudar os povos, principalmente o povo judeu da época. Então ali já foi dado uma boa informação sobre o ressurgir. Sócrates, antes de Jesus, bem antes de Jesus, que não escreveu nada. Sócrates não escrevia nada. Quem escrevia era Platão. E Platão, através dos escritos, falou que todos pressentiram a era cristã. Porque quando você lê aqueles escritos de Platão, que se refere a Sócrates, percebemos que eles já pressentiam a era cristã, porque o Cristo ainda não tinha vindo, não tinha falado sobre as coisas que ele falou, mas ele então ali já trazia princípios fundamentados, inclusive que hoje estudamos no Espiritismo. Então, Sócrates e Platão são considerados precursores do Espiritismo. Vejamos que interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, quem tem vontade de estudar, de ler, de se apropriar do conhecimento, logo no início é falado sobre Sócrates e Platão. E é muito interessante que nós vamos tendo essas informações, nos dando então essa certeza de que essas ideias, elas já viajavam nas mentes de todas as civilizações, desde as mais remotas até as mais atuais, como hoje podemos confirmar. Inclusive, os princípios de Sócrates têm muito a ver com o Cristo. Quando nós lemos, nós entendemos que Sócrates já tinha uma sabedoria conquistada, provavelmente não nessa casa planetária chamada Terra, provavelmente, é uma hipótese, certamente muito antigo que era, essa conquista foi realizada em outro orbe planetário, que veio como missionário para nos auxiliar no pensamento, nas inquirições, porque toda pergunta, ela merece uma resposta. Quando nós fazemos uma pergunta, qualquer um de nós, desde uma criança, certamente, mesmo que nós não tenhamos essa resposta, a nossa mente, ela vai como um grande computador, o mais complexo de todos, porque foi criado por Deus, buscando dentro de todos os arquivos do universo a resposta para aquela indagação. Muito bem. No século 14 a 16, nós passamos pelo período do Renascimento, justamente onde ocorria o desenvolvimento das ciências naturais. E ali começou, vejamos bem, a dúvida quanto à ideia da imortalidade da alma. Muito interessante, porque nós percebemos que quando o conhecimento científico começou a pousar sobre a nossa civilização, começamos, o que é natural também, a ter dúvidas. Será mesmo? Será mesmo que somos imortais? Muito interessante fazermos essa reflexão. Hoje, atualmente, vivemos com duas crenças. Resumidamente, é a crença
de um lado, o materialismo, que nega a sobrevivência da alma. Eles não creem, os materialistas não creem de forma alguma na sobrevivência da alma após o decesso do corpo. E do outro lado, a outra crença, nós temos o espiritualismo, que entende que a vida continua após o desenlace. Dentro do espiritualismo tem várias ramificações, vários conceitos, temos dogmatismos religiosos que nos trazem algumas respostas interessantes, por sinal, muito respeitosas, mas o espírita, ele precisa, como o advento do Espírito de verdade, quando ele nos trouxe essa informação, traz também uma grande responsabilidade para cada um de nós. Ele disse: amai-vos, primeiro mandamento. Segundo, instruí-vos. Então, ele nos deu aí um roteiro. Precisamos nos instruir, nos amar, nos respeitar, olhar um para o outro como irmão, buscar ser útil de alguma maneira, sem trazer entraves à evolução do próximo. Dentro da nossa condição de amar ao próximo, devemos sempre colaborar para que haja harmonia, para que os caminhos sejam abertos no campo do bem. Mas não basta. É necessário que nós busquemos a instrução. Por que será que a instrução se faz tão importante entre os espíritas e os simpatizantes da doutrina espírita? Muitos não se consideram espíritas e estão certos, porque estão num caminhar, e esse caminhar precisa ser respeitado. Em dado momento podem se tornar espíritas, incorporarem, internalizarem os ensinamentos que recebemos dos espíritos que Allan Kardec codificou. Então, é necessário que nós busquemos nos instruir. Como fala o Raul Teixeira, ler um livro espírita, por exemplo, esse é O Céu e o Inferno, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, não vai tornar ninguém espírita. Ele mesmo dá um exemplo que eu concordo. Ele fala assim: o fato de nós buscarmos um livro sobre história não nos torna historiadores, nos amplia o conhecimento. Então nós não precisamos temer, porque já ouvimos alguns irmãos falarem: Deus me livre pegar um livro espírita. Nossa, eu não vou não, porque isso vai confundir a minha cabeça. Não, não vai confundir. Vai te dar a liberdade de raciocinar, de analisar, de evoluir. Se não concordar, há o livre-arbítrio. Mas por que não ler? Nós não lemos livros de outras ciências que nos interessa, embora não sejamos profissionais naquela área? É natural, é saudável que nós tenhamos essa vontade, essa curiosidade sadia de lermos um livro espírita. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso raciocínio. Vamos falar primeiro dos nossos irmãos materialistas. Para o materialista, a alma, ela é o princípio da vida orgânica material. Ela principia a vida orgânica material. Porém, não tem existência própria. Não existe, ela não é uma individualidade. E se extingue com a morte da vida física.
É assim que entende o nosso irmão materialista. Inclusive afirma-se que é como um instrumento quebrado, que não produz mais som. Logo, a alma seria um efeito e não uma causa. Esse raciocínio é de Allan Kardec. Muito lógico, coerente, basta a gente ler. Se não entender na hora, façamos uma reflexão, que vamos compreender com naturalidade, com clareza. E para os panteístas, o que será o panteísmo? O panteísta afirma que a alma é o princípio da inteligência, é um agente universal de cada ser que absorve uma porção dessa grande inteligência cósmica. Então absorve aquela porção e nasce. Dizem, inclusive, que não haveria em todo o universo senão uma única alma. Eles só acreditam na grande alma, que é Deus, que nós chamamos de Deus. Então nós recebemos uma fagulhazinha e viemos para o corpo. Nascemos, não renascemos, nascemos. Acabou, volta essa fagulha e se envolve no grande todo. Vejamos que pensamento, mas isso traz várias indagações. Parece que não responde com muita propriedade aquilo que nós observamos na vida física. E em tudo isso tem vamos colocar assim, um pensamento, uma doutrina chamada niilismo. O niilismo, ele é um tanto complicado. O materialista, ele abraça o niilismo com muita força, porque o niilismo, ele é um fruto da ideia materialista, porque ele considera que quanto mais nós usufruirmos dos gozos que os bens materiais nos causam, mais felizes seremos. Também não acreditam na sobrevivência da alma. Tem que se viver agora, não temos isso diante dessa proposta. Não precisa se preocupar com o mal que queira fazer. Vai te fazer feliz? Faça. Isso vai ser bom para você? Não se preocupe, o negócio é ser feliz. Usufrua disso. Esse é o pensamento. Estou fazendo aqui, claro, com respeito, mas com raciocínio dentro das pesquisas que fizemos, que é isso que nos passam. E para os espiritualistas, o que ocorre? Eles falam, os espiritualistas, que a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, portanto do corpo. É independente, ele não precisa sobreviver se estiver dentro ou fora dele. Ou seja, ele sobrevive, mudando um pouco aqui a fala, ele sobrevive, a alma sobrevive estando dentro ou fora do corpo. E que conserva sua individualidade após a morte. Então aí já tem uma ideia mais avançada, falando que a alma é causa e não efeito, conforme até agora estávamos passando através esses outros pensamentos. Muito bem. Como o espiritualismo se divide em vários segmentos, todos respeitosos, mas é um estudo e nós precisamos falar. Existe o dogmatismo religioso. O que é um dogma? Um dogma é um conceito que não se pergunta nada. É aquilo que é dito e ponto. Não deve ser perguntado. Se aquilo existe, se não existe, como que acontece. Dogma é como uma certeza. Bom, o dogmatismo religioso afirma que a alma, que é independente da matéria, muito bom, até aí está tudo certo, é criada por ocasião do nascimento do ser.
Opa, aí já começa uma divergência de raciocínio para nós espíritas, porque há uma crença de que a alma existe, sim, ela sobrevive ao corpo, sim, ela é individualidade, porém ela existe quando o ser nasce. Não acredita no antes. Vejamos. Essa alma, segundo esse dogmatismo, sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Uma vez criada, ela continua. Tudo bem, né? Tem ali uma divergência, mas até aí estamos seguindo no mesmo raciocínio. A sua sorte, o destino, já está determinado. A sorte já está determinada. Como assim determinada? Então é dito o seguinte: aqueles que morreram em pecado irão para o fogo eterno. Sem chance. Errou, não foi para o alvo, porque pecado é errar o alvo, né? Pecado, traduzindo, é isso, é quando você erra o alvo. Qual é o alvo de todo espírito? Acertar. Então, quando erra o alvo, é um pecado. Traduzindo a palavra que antigamente era muito usada e até hoje por alguns segmentos. Então, eles falam que quem errou, morreu, não corrigiu, vai para o fogo eterno. Os justos vão para o céu, gozar as delícias do paraíso. Vejamos quanta simbologia existe, né, nesse dogmatismo. E o que nos deixa sem resposta para uma série de anomalias que nós nos deparamos. Por exemplo, aqueles que já nascem aleijados. Muitas crianças, elas já se apresentam no centro cirúrgico, no nascimento, com aleijões. Muitas das vezes faltando membros, siameses, quantas doenças congênitas. Aí perguntamos, o que fez esse ser? Se ele foi criado na hora do nascimento, então a divindade, o Pai de amor, o Criador, faz isso? Ele então tem paixões como nós? Porque nós somos assim ainda. Ainda nutrimos em nós determinadas paixões terrenas. Mas Deus ficou ilógico a partir daí. E vem então o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec em 1857, através do livro dos Espíritos. Olha só que interessante, até o título do livro nos faz entender que é preciso raciocinar, até sobre o título. Não é o livro dos Espíritas, não, é o livro dos Espíritos. Eu sou espírito, você é espírito, você também é espírito. Ah, mas eu estou encarnada. Por hora estou aqui me apresentando através de um corpo físico. Mas quantos já partiram para o lado espiritual? Continuam espíritos desencarnados. Então são fases necessárias de aprendizado para o espírito. E o livro é dos Espíritos. No caso, os espíritos passaram uma série de informações através dos médiuns de toda parte do mundo. Não foi só na França, porque Allan Kardec estava em Paris. Será que foram só os médiuns que viviam em Paris? Não. Se nós formos ler, que não vai dar para a gente contar aqui a história, que seria até interessante algum orador, ou mesmo eu fazer essa palestra para contar a história, que é belíssima. A história do Espiritismo, como iniciou, não foi só em Paris, veio de vários lugares do planeta Terra, porque médiuns tem em toda parte. Tem médium de todo o segmento religioso. Não
não é só no Espiritismo, não é só em determinada região, absolutamente. Então ali, naquele livro, começou a dizer que a alma é imortal, que é um fato concreto. As explicações dessa concretude é fundamentada na razão, na observação positivada do intercâmbio mediúnico. Não foi nada criado da mente de alguém, não. Aquilo tudo foi realizado com muito critério. Vinham cientistas de outros lugares do planeta para observar, para ver se havia fraude. Basta que nós procuremos os livros de Allan Kardec, os livros que falam de William Crookes, que era um grande cientista, de Douglas, como é que era o nome daquele? Douglas Home, que ele tinha uma faculdade de levitação. Esses livros estão aí, basta que nós procuremos, antigos, mas muito atuais, muito atuais. E aqui fala, quer dizer, comprova, o Espiritismo comprova que a vida espiritual dá origem à vida corpórea. A vida espiritual não depende da vida corpórea. E ao contrário, sim, porque a vida corpórea ela é temporária. Porque o espírito ele se reveste de um envoltório material, que nós chamamos de corpo. E se despe por ocasião da morte física. Quando chega o momento que Deus nos chama de volta à pátria espiritual, nós deixamos o nosso corpo físico, que pode ser através de uma doença. No nosso caso, do nosso planeta, são essas as condições. Cada planeta, devido à sua evolução, mostra que há outros tipos de fases. Mas aqui no nosso planeta, ou é através de uma doença, ou é através de um acidente, enfim. Então, aqui é falado o seguinte, que o Espiritismo nos ensina que ele é independente da matéria. E ele foi criado por Deus. Olha a crença em Deus. Ele foi criado por Deus. Como? Simples e ignorante. Ignorante no sentido de desconhecedor. Ele começou a sua trajetória sem conhecimento, mas com tudo dentro dele em potencialidades. A sua consciência estava lá inscrita. Todas as leis estavam escritas na consciência. E o ser, então, é lançado na sua caminhada evolutiva. Então, nós todos partimos do mesmo ponto. Estamos sujeitos à lei do progresso. Ele vai progredir ou não? Não. Todos nós vamos progredir. Até aquele que julgamos ser o pior do pior dos piores. Até aquele, ele também vai progredir. Todos nós progredimos. Não há privilégios. Aqueles que praticam o bem, é o que o Espiritismo nos passa, evoluem mais rapidamente, enquanto aqueles que insistem em ir contrário ao bem, praticando ainda o mal, criando feitos que trazem mal-estar a si e ao próximo, esses terão novas oportunidades de melhoria através de inúmeras reencarnações. Vai depender da necessidade. Inúmeras reencarnações, incontáveis, tantos zeros que eu nem ouso aqui falar. Muito bem, e importa que nós salientemos que no mundo dos espíritos, como já foi dito aqui, nós mantemos a nossa individualidade. Tudo aquilo, inclusive, que conquistamos através da nossa condição intelectual e moral, nós jamais perdemos. Podemos lembrar de crianças pequenininhas que tocam piano com
4, até menos anos de idade, de forma exemplar. E os professores falam assim, mas não deu tempo dele saber fazer tudo isso. Basta que nós procuremos. Soube também de um rapazinho em Recife, aqui no nosso Brasil, que ele, com pouca idade, passou no vestibular, ainda não era Enem, era o vestibular, passou para a faculdade de medicina logo de primeira. Passou. Foi estudante de medicina. Ele hoje dá aula de ortopedia. É um menino. Provavelmente hoje deve ter uns 17, 18 anos, talvez um pouquinho mais. De onde veio esse conhecimento? Foi Deus que falou assim, não, esse vai nascer diferente. Esse eu quero. Não existe, gente. É conquista do espírito. Em algum momento na sua trajetória evolutiva, ele conquistou. Quando se deparou, reviu. Ele não era visão pela primeira vez, estou aprendendo pela primeira vez, não, rapidamente identifica. E todos nós estamos sujeitos a um ininterrupto progresso. Não adianta, eu não quero progredir, eu estou de mal com a vida, eu estou de mal com todo mundo. Vai demorar mais um pouquinho para você, meu irmão ou minha irmã. Mas não adianta, você vai progredir a si mesmo, porque a lei é de progresso. Vai chegar uma hora que o aguilhão vai nos tocar e a gente vai se mexer e a gente vai querer dar continuidade ao nosso progresso. Então nós aprendemos que a vida, segundo o Espiritismo, ela deve ser pautada nos ensinamentos morais que foram deixados e que estão aí, porque é atemporal, foram deixados por Jesus. Jesus é um espírito considerado o governador do planeta Terra. Quando o planeta Terra estava se formando, Jesus já era Jesus. Ele não estava mais naquele processo evolutivo que nós conhecemos. Ele já tinha viajado por inúmeras vivências que nós nem sequer ousamos falar, porque é um Senhor que nos traz as leis de Deus na prática da vida. Ele não escreveu nada. Só soubemos de uma vez que Jesus abaixou, quando foram apedrejar a mulher adúltera, ele se abaixou e com o dedo escreveu na areia. Mas ele não escreveu nada. Os apóstolos escreveram por ele, outros que conviveram com ele também. E tudo que nós lemos era exemplificado, não era teórico. Ele não chegava e falava, olha, é muito bonito fazer isso, deve-se fazer aquilo, é por ali que a gente vai. Ele exemplificava. Por quê? Porque as palavras, por melhores que elas sejam, por mais bem empregadas que sejam, faz sim, dá sim uma força a cada um de nós, mas não modifica. O que faz a gente se sentir atraído, arrastado mesmo, é o exemplo. Quando alguém dá o exemplo, nós começamos, isso encarnado e desencarnado, hein? Que aqui nós estamos numa assembleia de encarnados e desencarnados. Não pensemos nós que não, aqui só tem o pessoal que eu estou vendo. Não, gente, de forma alguma. A gente tem que ampliar um pouquinho essa condição de entendimento. Estamos sempre com os irmãos desencarnados. Então Jesus nos trouxe esses ensinamentos morais e o Espiritismo nos alerta: sigam a Jesus, ajam de acordo com o roteiro seguro que Jesus nos deu. E sabemos que há inúmeras casas planetárias que servem para todos nós, espíritos que somos, para que possamos evoluir. Daqui nós poderemos ir para outros orbes, que é uma escola planetária, que irá nos receber para que nós possamos avançar. Ou, se assim for melhor para nós, nós ficaremos aqui para continuarmos o aprendizado. Raul Teixeira
falando dele, né? Hoje, por acaso, eu estava com ele na minha cabeça e encontrei uma fala dele muito interessante que comprova a imortalidade da alma, comprova o intercâmbio mediúnico, porque ele fala que ele foi fazer uma conferência em Minas Gerais. Ele não falou a cidade, em Minas Gerais. Minas Gerais tem muitas fazendas. E como já era tarde, as pessoas que coordenavam o centro espírita falou assim: olha, você pode ficar em nossa casa, nós moramos numa fazenda e lá tem quartos à vontade, vamos acolhê-lo. Ele agradeceu muito e ele falou: tá bem, vamos lá. E ele foi para essa fazenda de carro com essas pessoas, e lá ele conversou, ele observou bastante a casa da fazenda, aquela casa antiga com aqueles móveis de madeira, né, aquela madeira escura, diferente, bonitos, né? Enfim, e ele então, em dado momento, tomaram um chá, ele se recompôs, né, da energia que ele gastou, e ele então a família, o casal o levou a determinado quarto, e ele então se recolheu, ele se higienizou, fez uma prece agradecendo a Deus pela oportunidade de ali estar, pela palestra, que houve ali um êxito, porque todos estavam felizes, cheios de esperança, pela sua fala, que ele se sente um instrumento, né? Como todo orador deve se sentir, um instrumento do amor, da paz, do conhecimento. E depois disso, ele começou a ouvir, ele deitou, se cobriu, ele conta detalhes, que o Raul é detalhista. Então ele pegou um lençol, se cobriu e ele falou, começou assim a escutar um gemido. Um gemido. Aí ele pensou assim: quem será, meu Deus, que está doente, que está passando mal? Aí ele achou que era alguém que estava, o quarto tinha uma janela de madeira que dava para uma varanda, e essa varanda que dava para o terreno belo da fazenda. E ele então achou que era alguém que estava doente, e ele pensou: meu Deus, quem será essa hora, já tarde? Doente, alguém deve estar tomando alguma providência para levar essa pessoa que está gemendo, que está passando por alguma razão ali de dor, alguma questão que está trazendo esse mal-estar. Aí ele abriu a janela, olhou, não viu nada, fechou a janela, deitou-se e pensou: ah não, isso vai passar. Aí daqui a pouco está ele de novo ouvindo o gemido. Aí ele tirou o lençol, sentou-se à cama e começou a visualizar uma senhora de mais ou menos em torno de 80 e poucos anos. Ela estava bem assim, ele conta detalhes do que ele viu, a roupa daquela senhora fazendeira na época. E ela então batia com a mão na outra mão assim, e ele vendo aquilo, ele já acostumado, médium de mesa mediúnica, espírita, bem instruído, ele olhou para ela, pensou em Deus e falou para ela: em que eu posso ser útil, minha senhora? Ela então olhou para ele e falou assim: você, por favor, dê uma mensagem à minha filha. Aí ele: a sua filha? Mas o que a senhora quer que eu diga? E ela, muito chateada, ela demonstrando assim uma irritabilidade até, ela falou para ele: diga a ela que no meu santuário está faltando a minha santinha, e eu peço para que ela retorne com a minha santinha, porque eu não autorizei. Eu quero a minha santinha de volta. Enquanto ela não fizer isso, eu vou estar aqui e eu não vou me desligar daqui, porque isso está me fazendo um grande mal. Aí ele conversou com ela, orientou, falou: a senhora se acalme, vou passar o seu recado à sua filha, não fique preocupada e vamos ver o que vai acontecer, mas a senhora tenha calma. Explicou que ela já é um espírito fora do corpo, deu aquela explanação muito lúcida dos espíritas que estudam e que olham o próximo, seja encarnado ou desencarnado, como irmão ou irmã. Então
ele explicou para ela, mas a senhora se acalme que eu darei o recado. Aí ela, por favor, deu o recado. E nisso ela se confundiu na paisagem do quarto. E ele ficou pensando, meu Deus, mas que santuário que tem aqui? Ele olhou, estava uma penumbra, ele foi, acendeu lá, não sei se era um lampião, alguma coisa assim, e ele viu que de fato tinha um santuário bem coladinho ao armário de roupas, e estava de fato um local assim mais alto, faltando ali a estatueta. Aí ele olhou com todo respeito, dormiu, conseguiu adormecer, acordou no dia seguinte, foi tomar o café da manhã, porque logo após o café ele já voltaria para Niterói, né, para o estado do Rio. E ele então, tomando café, ele falou assim, a senhora, a sua mãezinha, ela mora ainda aqui? Começou assim o assunto. Aí a senhora, a dona da fazenda, que ficou sendo ela e o marido, falou, não, mamãe já faleceu, já desencarnou, não está mais entre nós. E nós tomamos conta dela até o último momento e tal. Aí ele falou assim, mas ela era espírita? Não, mamãe era muito católica, uma senhora muito digna, e falou muito bem da mãe, com muito amor. Aí ele falou assim, pois é, minha irmã, é porque ela apareceu para mim ontem, e ela fez um pedido para que colocasse a santa que você tirou do santuário dela. Ela está pedindo isso, e ela está um pouco irritada com isso, ela achou um desrespeito quanto a ela. Aí a moça, né, a filha, falou assim, de fato, eu peguei, aí ela falou, não sei se era Nossa Senhora de Fátima, agora eu estou na dúvida, mas era uma esses espíritos nobres, né, que são todos espíritos nobres. Aí ela falou, é verdade, era de resina, ela nem era grande, era pequena, e quando mamãe faleceu, eu resolvi dar para a irmã dela, a minha irmã, a minha tia, porque também é católica, então eu pensei, vou dar para minha tia recebeu, está muito feliz. Aí ela falou, pois é, você precisa então conversar com a sua tia, explicar a situação, da maneira como você conseguir, e trazer a santinha de volta. E peça autorização. Antes de você doar, você faz uma prece. E peça autorização, fale, mamãe, você já está no plano extrafísico ou espiritual, aí vai de acordo com a nomenclatura, tanto faz. Está no plano espiritual, essas questões materiais não deve mais te trazer, te prender ao plano físico. Vamos doar para a tia, ela falou o nome da tia, para que ela vai ficar tão feliz e ter uma lembrança, porque ela também segue a mesma religião da senhora. Aí ele orientou essa moça para que ela sim fizesse, para ter autorização para a mãezinha dela receber aquilo, e é claro que ela acalmando, a espiritualidade amiga, respeitando o seu momento, iria ajudá-la a desprender-se, e aí sim a santinha voltaria para a tia. Aí o Divaldo ainda fala assim, é interessante porque isso comprova a individualidade da alma. O fato de nós desencarnarmos não quer dizer que nós mudamos. Eu desencarnei hoje, pronto, já mudei, já estou ótima, já sei de tudo. Não é assim. A doutrina espírita nos explica, através inclusive de fatos comprovados, o céu e o inferno, que não vai dar tempo de contar. Aqui tem vários e vários depoimentos, que é um livro codificado por Allan Kardec. A gente aqui comprova que ninguém muda porque desencarnou. É claro que a proposta é de avançar, a proposta é de seguir adiante, mas nós, na verdade, é que precisamos nos movimentar para melhorar a nossa condição espiritual, para que nós possamos nos moralizar, e a moral, estando bem trabalhada, sendo um ápice
do espírito imortal, porque a moral é algo muito importante para o espírito. Por isso que Jesus veio, para nos ensinar o caminho que devemos seguir, porque a partir do momento que nós comecemos, mesmo com muita simplicidade, porque nós ainda somos pequenos, vamos começar a fazer o bem. Quando vir um pensamento que não constrói, um pensamento que não nos traz a esperança, a bondade, a verdade, o bem, substituamos, oremos, façamos o que Joana de Ângeles nos fala, nos adverte: substitua por algo de bom, que constrói, que melhora a nossa condição. E agir no bem, falar o bem. Muitas das vezes nós não agradamos a todos, porque muitas das vezes a fala, ela pode ser interpretada de várias maneiras, inclusive livros também. Nós estamos vendo aí que Kardec está sendo chamado de racista. Nós estamos vendo várias falas deturpadas por irmãos cujo interesse desconhecemos, respeitamos, mas percebemos uma interpretação muito diferente daquela que nós sabemos que deve ser realizada para que a humanidade continue avançando. Então, meus irmãos, vamos seguir adiante, vamos sempre buscar fazer o nosso pedacinho. É pouquinho, mas é o que nós podemos fazer. Que Deus nos ampare, nos oriente e nos dê muita paz, muita saúde. Obrigada pela atenção.